Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do Hora é Essa. A convidada de hoje, a quem muito agradeço a disponibilidade de ter cá vindo, é a Filipe Amorim, autora de 2 thrillers policiais. Filipe, diz lá às pessoas, faz favor. Olá, obrigada Francisco pelo convite. Um olá muito feminino, sim senhora, muito simpático. Olha, espero que gostes e te divirtas de participar nesta fantochada. Já vamos falar um bocadinho mais em pormenor dos teus livros, mas só assim para fazer um pequenino preâmbulo. Eu gosto muito de thrillers, acho que quem já ouviu outros episódios percebe isso. Portanto, quando comecei a magicar malta para trazer para aqui, quando dei conta, a lista tinha já uns quantos autores de thrillers portugueses, e ainda bem, que quer dizer que há um género que está a ser. Acho que está na moda entre autores portugueses também. Os teus livros, na minha opinião, só para não haver aqui, eu não gosto de enganar ninguém, ainda não li o primeiro, li só o segundo. Irei. Agora estou disléxico. Irei ler o primeiro mal possa. Mas uma coisa que eu gostei muito no teu A Noite da Tempestade foi a vertente mais de construção de personagens, se calhar. Portanto, agora está um bocadinho na moda aquele thriller que é a ação non-stop, em que está sempre a acontecer alguma coisa, que eu também gosto. Mas eu gosto daqueles thrillers que fazem parar um bocadinho, fazem pensar, até para nós respirarmos um bocado, pensarmos quem é que fez aquilo, quem é que não fez, quais é que são Os porquês. os porquês, porque aquela personagem faz aquilo, porque é que não faz. Portanto, acho que é um thriller que desenvolve muito bem as personagens e eu pessoalmente fiquei muito agradado com isso. Obrigada, Francisco. Realmente é a parte que eu gosto também mais na escrita, é o desenvolver as personagens. A ação é importante, claro, porque o livro tem de ter um objetivo, Claro. não é dar, mas realmente começa sempre e termina sempre em mim nas personagens. Eu acho que, agora pegando um bocadinho nisso, um dos meus desafios enquanto autores é criar bons personagens, não é? Porque se tiveres uma boa história com personagens que não são carismáticos, perdes o leitor. E has de reparar muitas vezes, quando o leitor diz gostei muito daquele livro que li há 3 ou 4 ou 5 anos, falam-te logo da personagem A ou do personagem B. Portanto, eu gostei dos teus, são personagens humanos, não é? Não temos aquela heroína espetacular que faz tudo bem e é perfeitinha. São personagens com quem nos podemos relacionar, percebemos aquilo que, ao longo do livro, vamos percebendo o que é que lhes aconteceu. E acho que é fantástico termos em português escreverem bons thrillers e com bons personagens. Obrigada. Pronto, e agora o que é que a pessoa responde a isto? Fica sem jeito Não já. pergunta nada, era só um preâmbulo. Obrigada. Olha, uma coisa que eu gosto de perguntar, principalmente a malta que é mais ou menos da minha geração, nós antes de sermos escritores temos de ser leitores. Uhum. Qual é que foi o livro, ou os livros, ou a série de livros que te transformou então numa leitora mesmo, Em leitora mesmo, em leitora e por mais estar em escritora? Uma Aventura. Uma aventura? Eu tinha toda a coleção de Uma Aventura e foi por causa dos livros de Uma Aventura que eu comecei a escrever. Porque houve um qualquer, eu tenho muita pena, já não me consigo lembrar qual era. Se era uma aventura atrás do tesouro, se era uma aventura aqui. Eu sei! E eu já não me lembro ao certo qual deles foi, mas eu lembro-me que estava de férias de verão da escola e a forma como o livro terminava, eu fiquei naquela, isto ainda dava aqui mais uma reviravolta antes do fim. Então agarrei nos papéis e numa caneta que tinha lá para casa e achei do alto da minha inocência aos 10 anos, eu vou fazer um final aqui um bocadinho mais longo para isto. E apanhei o gosto. Isto é tão giro, porque nós podemos extravasar para lá do que já existe, ou podemos criar do zero. E então começou com isso e nunca mais parou. Mas depois nunca mais voltei, foi a tentar continuar outro livro já existente. Foi só com aquele. E depois apanhei o gosto de fazer os meus e pronto. E é até hoje. Acho que devias agora encontrar esse final como deve ser de um livro de uma aventura, mandares para a Isabel Alçada. Meu Deus, não! Só com o título Chupa. Está aqui um livro como deve ser. Eu achei aos 10 anos que fazia melhor do que a senhora, desculpe. Que horror. Olha, também li muito Uma Aventura. Por acaso nunca foi dos meus assim. Eu gostava mais dos 5, da Enid Blyton. Embora não fosse do meu tempo e aquilo tivesse lá coisas que eu nunca poderia fazer, como ir sozinho com os meus primos para uma ilha qualquer esquisita. Aquilo é completamente irrealista no que eles fazem. E nas aventuras que eles conseguem ter àquela idade e sozinhos. Mas eu também fiz isso. Lembro que houve um livro dos 5 que eu escrevi também. Que estupidez, que é o que eu li. Devia ter também uns 9, 10 anos e que achei. Férias de verão também, é quando temos muito tempo livre. Exatamente. Olha, se calhar vou acabar isto. E encontrei essa espécie de livro que eu achei que era gigante, mas era para uma folha. Mas eu na altura achei que era enorme. Li-o passado uns anos e devo dizer que estava mau. Eu ainda bem que nunca mais não guardei aqueles primeiros textos e que nunca vão ver a luz do dia, porque aquilo devia de estar atroz. Eu meti o Tim, que era o cão, com uma espécie de super... Enfim, coitado, Enid Blyton, se lês o que eu escrevi,
teria regurgitado Sabes forte. que eu espero honestamente que se alguém ouvir estas conversas nunca leva a mal, se sinta é do género. Ainda bem que nós inspirámos estes novos protótipos de autores a começarem a fazer alguma coisa, não é? Que não levem a mal nós termos querido pegar nos livros deles Pá, e não, alterar o final. eu até acho que a mal que uma criança pega no livro deles não levam de certeza. E até é uma honra, acho eu, não é? Quer dizer, é porque o livro marcou de certa forma aquela criança. E gostámos tanto dos personagens que achámos. Exato, Ainda hoje vamos pôr a fazer mais uma aventura ou outra. Não, quando aconteceu isso comigo às vezes, gostei tanto do livro, até ficava. Há livros que eu gostei tanto que até ficava triste quando acabava de ler. Porque depois tinha aquela ideia, também acontecia contigo, que é ok, li este livro, gostei muito, mesmo que eu volte a ler, eu sei a história, nunca mais vai ser a mesma coisa. Acontecia isto muito com o Harry Potter, por exemplo. Dá tanta vontade de poderes apagar a memória e ler alguns aquilo livros, pela primeira sim. vez outra vez. Mas eu lembro-me de ter medo de ficar meio, não é deprimido, que é uma palavra forte, mas de ficar assim meio tristonho, porque pá, li isto, fantástico. E agora? Vou ler outra vez, já sei tudo de cor. Pronto. Olha, principais influências literárias que tu tenhas, não necessariamente escritores preferidos, não podes dizer os escritores preferidos, mas influências literárias para os teus 2 thrillers. Quem é que tu achas que mais te inspirou? Então, com grande pena minha, são todos autores estrangeiros, porque até há poucos anos eu não lia autores portugueses. Eu acho que nós começamos... E não só, nós começamos na escola a ser logo impingidos, os clássicos, à força, e portanto nós não desenvolvemos aquela vontade de querer ler os nossos. E por isso, como tanto A Corrente como A Noite da Tempestade, os meus 2 livros já publicados, já estão escritos há muito tempo, estavam na gaveta há muito tempo. Eu ia te perguntar isso. Escreveste isto cá há quanto tempo, mais ou menos? Na faculdade. Portanto, já foi mesmo algum... há 3 séculos. Também não, és uma moça jovem. Não, porque há muito aquela ideia nos autores, não, nos leitores, que é ele lançou isto este ano, escreveu no fim de semana passado. Não. Eu tenho livros meus, este dos Bastardos lancei agora e escrevi para há 4 anos. Pronto. E mesmo assim foi mais recente. Estes estão há 10, 15 anos na gaveta. E nessa altura, pronto, meia culpa, mas lia muito mais autores estrangeiros. E lembro-me que houve 2 que foram fundamentais para eu começar a escrever thrillers e policiais, que foram o Stieg Larsson e a Camilla Lackberg. Os 2 reis do policial sueco. Nórdico. E eu lia todos os livros deles e mais alguns e pensei, eu gostava tanto de fazer isto, de poder fazer isto. Onde é que eu posso fazer isto cá? Santa Cruz tem um microclima tão agreste e tão horrível que quase que nos consegue transportar ali para as Suécias e Noruegas da vida. Eu ia-te perguntar de Santa Cruz o que é que escolheste. Adivinhei que fosse algo desse género, por isso é que muita gente também escolhe Sintra. É isso. Porque nós estamos tão habituados a ler os policiais nórdicos e os thrillers passados no norte da Europa. É frio, é neve, é chuva constante. É nevoeiro, neblinas, vê-se mal, contribui logo para o ambiente, não é? Então eu fui atrás disso ao início. Mas tu conheces Santa Cruz? Ou... Mas conheço Santa Cruz, porque tinha lá a casa de férias. E por isso, além de ser um bom cenário por causa disto, é um cenário que eu conhecia mesmo muito bem. Eu ia para lá, se fosse de verão, fosse de inverno, portanto, apanhei todos os estados do tempo, apanhei bem o microclima. E por isso é que os leitores têm estado a dizer realmente é assim. Nós revemos mesmo a Santa Cruz que existe. Eu ia-te fazer essa pergunta, já me escangalhaste o guião todo, muito obrigado. Porque uma coisa que nós percebemos quando estamos a ler o livro é que, e eu gosto muito de perceber isso, seja qual for o género, que é, ok, esta senhora escreveu o livro, mas está bem documentada. Portanto, dá a ideia que realmente tu conheces o sítio, eu acho que isso é fundamental. Porque imagina-te que não conhecias, escrevias só porque te apetecia, porque viste no Google que aquilo tinha aquele microclima, mas depois não descrevias bem o sítio e depois as pessoas de lá percebiam que tu não tinhas estado lá. Acho que isso é uma lacuna grave. Felizmente não acontece contigo. E acho que é uma boa escolha, sim. Eu quis mesmo um sítio que eu pudesse conhecer e sentir-me à vontade para. Eu sei do que é que estou a falar. Porque eu tenho uma admiração gigante, e Francisco, tu como fã de fantasia e do fantástico que és, eu tenho uma admiração gigante pelos autores que conseguem inventar planetas e mundos e reinos e coisas completamente fora do nosso normal e fazê-lo com o nível de pormenor com que eles fazem. Mas eu não era capaz. Porque eu preciso mesmo de estar a visualizar o local e de saber, esta rua vai dar àquela praça, aquele café fica naquele sítio e agora consigo descrever, ele vai passar desta praia para aquela. Por isso é mesmo uma admiração imensa pelos autores do fantástico e do sci-fi, mas eu não consigo ir para aquela praia com eles. Olha, correndo o risco de parecer maluquinho, eu gosto muito de escrever ficção científica e principalmente fantasia, que é o meu género preferido. Eu crio esses sítios na minha cabeça e consigo visualizar. Lá está. É isso, daí a admiração não sei se isto tem cura ou não, se há algum comprimido para isto, mas consigo ver. Olha, quando começaste a escrever, foi porque querias tentar? Já era com o intuito de seres autora publicada? Estás a falar destes dois? Destes dois, sim. Quando te escreveste na faculdade, quando começaste, estou a imaginar a Filipa na faculdade,
Quando E devia estar a estudar para Sociologia, estava a escrever. Entre escrever um thriller e estudar Sociologia, também tive Sociologia. Ou Semiótica. Também tive a Semiótica. Depois nós tivemos mesmo um curso parecido, não é? Exato. Que é Ciências da Comunicação. A Semiótica era horrível. Aqui um pequenino à parte. Entre isso e escrever thrillers, Epá, né? sim, e ler 1000 vezes. Mas tu, quando começaste a dar os primeiros passos, digamos assim, já era com o objetivo de, não, eu vou escrever, ter este trabalho para ser publicado um dia, que é um bom objetivo, ou foi mesmo só, não, isto é para me divertir, estou farto de estudar semiótica, aquilo não serve para nada, vou agora pôr-me aqui a imaginar as minhas histórias. A Noite da Tempestade surgiu primeiro do que a Corrente. É preciso fazer esta ressalva, porque eu comecei a escrever A Noite da Tempestade e, a meio, durante uma conversa com um amigo, surgiu a ideia para a Corrente. E despoltou essa conversa que nós estávamos a ter, então eu interrompi A Noite da Tempestade, fui escrever seguido a Corrente, e quando terminei de escrever a Corrente, voltei à Noite da Tempestade. Por isso é que a Corrente saiu primeiro. E ainda bem, porque eu acho que a Corrente é mais jovem, os personagens são mais novos, o enredo, eles ainda apanham muita faculdade, lá está. Porque ainda bem que saiu primeiro do que A Noite da Tempestade, porque agora aos seguintes eu não me estou a ver a voltar ao high school, portanto, ainda bem que foi esta a ordem. Mas dito isto, A Noite da Tempestade era só para mim. A Noite da Tempestade foi, olha, eu gosto muito dos thrillers e dos policiais nórdicos que leio, quero fazer um para mim que, acima de tudo, eu gosto. Não quero saber se vai ser publicado ou não. Mas depois comecei a ganhar o embalo àquilo e pensei, agora se calhar vamos afinar isto para poder ser publicado. Com a Corrente já foi mesmo não, eu acho mesmo que isto se calhar dava. Vou tentar enquadrar dentro do que possa vir a ser publicado ou não, para um dia não ser só meu, ser de mais pessoas. Por isso, mas A Noite da Tempestade não, foi só mesmo, eu vou escrever isto porque eu gostaria de ler isto, gostaria de ler este livro um dia. Nós, escritores, muitas vezes fazemos isso, né? Escrevemos o livro ou dizemos isso, escrevemos aquilo que gostávamos um dia de poder ler. Eu também comecei assim, não tinha propriamente a ideia de publicar, aliás, nunca tive essa ideia, que eu tinha a noção que escrever... Que era muito difícil, e que ia ser difícil. Difícil e que dá trabalho, não é? Sim. Portanto, um preguiçoso às vezes não está muito bem virado. E nós estávamos a falar isto há bocadinho. O mercado agora está muito mais aberto aos autores portugueses e aos autores jovens. Sim, sem dúvida. Mas claro que nós, quando estávamos a escrever, a pensar em publicar, era mesmo naquela de, utopicamente, se tivermos muita sorte, pode ser que um dia. E agora está-se a concretizar e eu continuo a acordar às vezes do género, está mesmo a acontecer, não está? Não estou a sonhar. Às vezes acontece isso, não é? Às vezes o teu livro numa livraria com a lombada com o teu nome. Ali, meu Deus. Às vezes não bate assim um bocadinho. Isto bate. Como é que é possível? E é fantástico, é um orgulho. Não, porque tens uma coisa que é importante. Dávamos um bocadinho ali, antes de entrarmos aqui para o meu fantástico e enorme estúdio. Fabuloso estúdio. Falar um bocadinho sobre isso. E realmente isto mudou muito e rápido. Eu lembro-me de há 6, 7 anos, quando comecei a procurar de uma editora, meio por carolice, meio porque, olha, parece-me bom, mas lá o que é que dá. E as respostas e a abordagem das editoras, a maior parte dela era muito, muito diferente. Agora é muito melhor. Agora acho que é uma abertura grande, ainda bem. Esperemos que continue. Olha, voltando àquela que era se calhar a primeira pergunta e não te fiz ainda. Sim. Olha, para quem para quem ainda não conhece, e sem dar spoilers, que spoiler é uma coisa muito feia. Ok. Explica lá assim um bocadinho, assim, de forma sucinta, rápida, o que é a Corrente, o que é A Noite de Tempestade, para quem ainda não leu, ficar com vontade. Eu espero que este episódio sirva para isso. Ok, então vamos lá. A Corrente é um cold case que é reaberto quando o corpo de um jovem, que é o Francisco, é bonito encontrado, muito bonito nome, é encontrado ao fim de 9 anos de ele ter desaparecido. Ele desapareceu na primeira noite das férias de verão no final do seu 12º ano. Portanto, ia ser o melhor verão da vida dele. Ele junta-se com os amigos para uma pijama party em casa dele. Bora, malta, acabámos o secundário todos juntos e agora vamos ter o último verão das nossas vidas. E depois começamos a trabalhar e somos adultos e nananã. Pronto, e na manhã seguinte ele desaparece. E nunca mais é encontrado e nunca mais ninguém o vê. E os 4 amigos dele, os 4 melhores amigos dele, a Mariana, a Gabriela, o Alexandre e o Daniel, vão ficar, como naturalmente nós ficaríamos também, traumatizados por esta perda e nunca vão conseguir propriamente seguir em frente, porque lá está, sem corpo não há crime. Eles não sabem se ele se foi embora, não sabem se foi raptado, não sabem se lhe aconteceu alguma coisa, e só ao fim de 9 anos é que o corpo é encontrado e percebem, ok, então ele já está mesmo morto há 9 anos. O que é que aconteceu?
quem é que lhe fez isto, e eles juntam-se todos outra vez para ajudar a polícia a investigar, porque não conseguem deixar simplesmente isto do lado da polícia. Imagina, lá está, é o teu melhor amigo, não vais deixar isto nas mãos da polícia que há 9 anos não conseguiu descobrir nada, provavelmente agora também não consegue. Pensam eles. Pronto. Não, é uma das coisas que eu gosto num thriller, é pôr no lugar das personagens. E realmente isso é um cenário dantesco, não é? Horrível. Mas o que é que nós faríamos? Se calhar tínhamos vontade de fazer isso mesmo. Não é? Eles têm e vão lá ficar. Pois, eu se calhar também tinha essa vontade, porque realmente é quase inimaginável pensar o que é que uma pessoa pode sentir nessa situação. E eu tentei imaginar ao longo de 500 páginas. Pronto, como é que nós lidamos com o luto que não se fez, como é que nós lidamos com as respostas que nunca chegaram, com o regressar a casa, porque eles, entretanto, passam 9 anos e eles, 2 deles saem de Santa Cruz, outra vai mesmo para o Algarve, mas assim que o único que ficou lá, que é o Daniel, lhes liga de volta, malta, o Francisco reapareceu, tem de voltar, eles voltam logo. Esta lealdade e tu não perderes os laços com os amigos, estás disposto a fazer tudo por eles, para mim é uma coisa extremamente importante e por isso quis explorar nesta primeira história. Com A Noite da Tempestade é um bocadinho diferente. Com A Noite da Tempestade não é um cold case, acontece e é logo investigado, e por isso é que o livro também é mais curtinho. Há muitas pessoas que me perguntam porque é que o livro, eles têm tamanhos tão diferentes. Eu acho que é isto, A Noite da Tempestade, o homicídio acontece e é logo investigado, e portanto não há tantos flashbacks, não é preciso andarmos tanto para trás e para a frente no tempo, claro. Então torna-se uma narrativa mais rápida. Nós aqui temos só um ponto de vista, também há essa mudança em relação à corrente. É o da Sofia, não é? Sim. Na Noite da Tempestade nós só temos uma narradora que é a Sofia. Ela é jornalista, é escritora de policiais. Não sou eu, mas pronto, tem um percurso aqui um bocadinho parecido. E ela perdeu o irmão, que se suicidou, o irmão mais velho dela, há 3 meses antes do início da história. E ela, para se sentir mais próxima dele, para tentar recuperar um bocadinho a vida que tinha antes, vai para a casa de férias dele, em Santa Cruz, onde um corpo aparece à porta de casa numa manhã e ela não conhecia a jovem, não sabe o que é que ela estava a tentar ir fazer lá para casa, mas era obviamente a caminho daquela casa que ela ia, porque é a última casa da rua. Não há mais nada, portanto ela ia claramente ali para casa. E a Sofia não sabe se o irmão tinha alguma relação com ela, se a conhecia, se a ajudava de alguma forma, mas não vai conseguir virar as costas ao caso porque um jornalista não consegue, não é? Tirar as garras até saber a verdade. E então ela vai se envolver com a polícia, com a investigação, com os moradores da vila, com os antigos amigos do irmão. Envolver-se com os moradores é um excelente... Envolver-se com os moradores e vamos deixar ficar aqui. É um sim, senhor. Foi um excelente verbo. Até descobrir o que é que aconteceu à Liliana, que é a jovem que aparece morta. Ok. Pá, malta, se não ficaram com interesse... Fiquem, digam que ficam na mesma para o Francisco. Não querendo insultar, mas são parvos. E parvas, não vamos pôr aqui... Não, nada disso. Olha, disseste ali uma coisa que eu ia te perguntar. O envolver com os... Não, envolver com os moradores não. Não era sobre isso, mas queres falar um bocadinho sobre isso? Não, pronto. Diz, a tua pergunta. Olha, eu notei aqui quando estava a ler umas coincidências, não sei se deste conta. Portanto, a Sofia, que é a personagem principal do Teu Noite de Tempestade, é escritora de policiais. Tu também? Não sei se percebeste essa... Por acaso. Ela é jornalista, tu também trabalhas nessa área, não é? Tinhas-te dado conta destas coincidências? Tinha. Quanta Filipe é que temos na Sofia? Uma pergunta que fizeste viram muitas vezes, de certeza. Sim, porque é normal quando vais buscar um protagonista que tem um percurso parecido com o teu. Mas foi propositado, certo? Foi, porque como foi o primeiro livro que eu escrevi depois de teres sério, dito isso, há bocadinho eu fiz logo a ligação. Como foi o primeiro livro que eu escrevi a pensar, eu quero mesmo uma coisa de que eu goste, mas que me pareça verosímil. A melhor mentira é que se mantém mais próxima da verdade. E por isso eu pensei, ok, vamos tentar então criar alguém que tenha um percurso que eu conheça e que consiga explicar bem, que consiga perceber o que são os meandros do jornalismo, como é que um jornalista atuaria, como é que seria a ligação com a polícia. Então criei a Sofia com o mesmo percurso profissional que eu tive para ser fácil, para eu não sentir... Okay. Imagina, não a quis fazer técnica oficial de contas porque não percebo nada de matemática nem de números. E por isso não ia saber. E este é que investigar e ias morrer de tédio, porque és fogo, ninguém merece. Pronto, e então ela tem um percurso muito semelhante com o meu, porque assim eu sentia-me um bocadinho mais à vontade. Eu sei o que é que ela teria de fazer naquela situação. Claro. Olha, ainda voltando para a Sofia, há uma coisa que eu achei piada no livro. Achei piada porque também me revi, de certa forma, que é, sendo a sendo a Sofia escritora, faz ali umas considerações sobre a parte da inspiração, a parte da escrita, que muitos escritores certamente se vão
se vão rever, não é? Uh, aquelas indecisões, aquela coisa de trabalhar pela noite fora, aquela opção às vezes, quando eu não acabar não pensei mais nada, isso também é teu ou inventaste ali para a Não, isso senhora? é muito meu. É Isso foi teu. completamente. Aliás, a Noite da Tempestade acaba por ser um bocadinho quase levantar a cortina a como é o meu método todo de escrita. Ok. O Kill Your Darlings, a parte toda dela explicar a dificuldade que ela tinha às vezes em abrir mão de certas ideias, e então tinha de haver aqui um papel do editor, que no caso dela era o irmão, e por isso é que como ela perde o irmão, também não consegue começar a escrever sem ele, porque o Vicente era o maior apoio da vida dela. Toda aquela parte de explicar como é que funciona o abrirmos mão das ideias que não são muito queridas, é exatamente o que nós passamos com os nossos editores na vida real, quando somos escritores. E aquela ânsia de terminar, aquela ânsia de chegar às respostas, essa parte sou eu 100%. Epá, não, lá está, ele está a ler aquilo, está a pensar, isto deve ser a Filipa mesmo, Filipa. Eu também me revejo muito nisto, eu sou aquele... Depois temos que combater um bocadinho isto, que às vezes eu sou muito metódico a escrever e digo, hoje tenho que fazer isto. Enquanto eu não faço isto, não consigo é difícil desligar. Depois tens outras obrigações, como é óbvio, às vezes não é fácil. Do para mim, às vezes, escrever às meia-noite, ou seja o que for, porque lá está, tenho que acabar aquela parte. E não te esqueces que tens de comer, que tens de... Comer, como podes ver, não. Essa parte não me esqueço muito, mas mas é aquela, às vezes trabalho o dia todo e depois é a noite toda a fazer aquilo que eu achei que tinha que acabar aquilo hoje e quero acabar aquilo hoje, parece que não descanso enquanto não acabar aquela parte. É um bocadinho obsessivo às vezes, mas pelo que eu vou falando com os nossos colegas é quase geral. É geral. Eu, no meu caso, não é tanto hoje tenho de escrever 3 capítulos. É o eu não conseguir sair da frente do computador. Porque estou tão embrenhada naquilo. Exatamente, eu quero acabar aquilo, demora não tanto meti tempo. na cabeça quando comecei, não, eu hoje só vou sair daqui quando terminar. Não, às vezes é assim, só vou escrever meia horinha e depois tenho mesmo de ir fazer outra coisa qualquer. Mas tu ficas tão embrenhado no que estás a escrever, os personagens prendem-te tanto que quando olhas para ti não passaram 30 minutos, passaram 3 horas. E não jantaste, não ligaste à tua mãe, não fizeste... Começar às 10, só meia horinha, lá está, para acabar este bocadinho, para dar a limar aquilo, quando dás conta, é 1h. Por isso é que eu tenho pesadelos com perder comboios e horas de sair da casa. Não, eu acho engraçado, porque é realmente há uma pergunta que me fazem às vezes que é um elogio, mas em alguns momentos dá-me vontade de dar uma chapadinha na pessoa. Ai. Uma chapadinha muito, muito simpática, atenção. Que é, lancei um livro, esfalfei-me todo. Eu devo ter em cada livro centenas de horas de trabalho à vontade. Nunca contei, mas são centenas de horas de trabalho. E depois leem aquilo numa tarde. E leem aquilo num dia. E vão ter contigo, quando é que é o próximo? Sim. Eu Dá-te vontade ao mesmo tempo de abraçar a pessoa. Abraçar a pessoa, exatamente. Bem, mas agora esperas um ano, se faz favor. Vais esperar pelo menos um ano, que isto dá muito trabalho. Sim, dá trabalho e nós isto precisamos engalha-nos a vida pessoal, às vezes um bocadinho. Sim, e nós precisamos deixar as histórias... Isto é uma expressão muito, muito portuguesa, se calhar não era a melhor de aplicar aqui, mas eu gosto de deixar as histórias em banho-maria. Sim. Precisam de estar ali um bocadinho, porque às vezes depois de já teres largado ou passado a outra, ou entretido com outro assunto qualquer, de repente, espera lá, tinha sido melhor eu escrever aquilo assim ou assado. E vais e tens tempo para poder editar. Deixares a história amadurecer, deixares de ter tempo para pensar nos plots todos, se ainda dava para melhorares alguma coisa, se ainda dava para mudares alguma coisa. Por isso, esta pressa de e agora veja a outra, e agora veja a outra. Não, nós precisamos. Por isso é que eu gostei de ter tanto tempo entre começar a escrever estes 2 e os publicar. Estou muito mais preocupada com o terceiro, por exemplo, que escrevi ao longo deste ano e meio e vai sair para o ano. É o mais próximo, acho que nunca... percursos seguintes eu até tinha as ideias já na gaveta, mas este terceiro não. Este terceiro surgiu à coisa de anime, quando eu estava a ler O Corações de Papel do Fábio Ventura, que é dos meus livros preferidos, a nível de nós, colegas altas nacionais. Surgiu a ideia e eu comecei a escrevi de enfiada, terminei-o agora, estou na parte de o rever e de o editar antes de mandar à minha editora, mas lá está, é 1 ano e meio e eu tenho muito medo de, daqui se calhar a 2 ou 3 anos olho para trás, porque é que eu não deixei isto amadurecer mais um bocadinho, porque é que... E eu percebendo o leitor, com um leitor que gosta dos teus livros, não é? 1 ano e meio parece muito tempo. Mas para nós realmente não é. Não é. Eu faço como tu, eu escrevo o primeiro rascunho, demora o tempo de demorar, depois deixo sempre ali 2, 3 meses em que não lhe toco. Isso. E de vez em quando, como estavas a dizer há bocadinho, isso é engraçado, tenho uma ideia, às vezes do nada, estou a correr ou estou a tomar banho, eu estou a lavar a louça. Seja o que for. Olha, naquele capítulo, naquela parte que há mais giro, se mudasse, não sei o que, eu vou lá trocar. E depois, eu por norma tenho sempre 3 versões, se não mais, mas faço isso sim, eu não me sentiria bem escrever de uma vez, mando logo para o editor, agora isso está bom já. O nível de confiança que é preciso ter para se fazer isso. É pá, sim. E prefiro demorar um bocadinho mais, mas as coisas estarem mais
mais maduras, como tu disseste, e bem mais estruturadas. As pessoas, se calhar, pensam que eu não faço isso, que eu num ano lancei 2 livros, mas são livros que são escritos já há muito tempo. É isso. É importante nós fazermos esta ressalva Eu que estou a escrever agora, estou a escrevê-lo há quase há 1 ano e meio, se calhar. Pronto. E ainda vai a seguir a isto levar mais uns meses parado, voltar a ler. Um dia, se for lançado, porque é de fantasia em Portugal é mais complicado, já teve aqui bastante tempo a amadurecer. Olha, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar a todos os autores, mas principalmente à malta dos thrillers, que eu acho que os thrillers têm uma... Como é que nós dormimos à noite? Muito bem. Também. Com pedras. Também. Não como bebés, eu não percebo esta expressão, porque os bebés normalmente não dormem bem, não é? Dormisses como bebés e acordar de 2 em 2 horas a Exato. chorar e a pedir mama. Não, Portanto, eu durmo como uma pedra. Muito bem. olha, ainda bem, fico contente por conhecer os teus hábitos de sono e por dormires bem. Perdoem-me, sim. Quando estiver acordado à meia-da-noite com uma criança aos berros, vou pensar que estás a dormir bem. A Filipa está a dormir bem. Isso vai-me lá trazer um quentinho aqui ao coração. Não era isso que eu ia perguntar, mas obrigado por me elucidares. Eu nos thrillers gosto sempre de perguntar como é que vocês constroem a vossa história, por uma razão muito simples. Eu admiro muito nos thrillers aquela coisa que é... Vocês têm que dar ao leitor informações, mas aos bocadinhos. Então, vocês têm que ter tudo muito bem esquematizado, muito bem... Suponho eu. Muito bem pensado. Então, naquele capítulo vou dizer isto. Naquele capítulo vai aquela pista. Naquele capítulo que aparece aquela personagem que afinal disse aquilo, aquela que apareceu morta ao pé da casa. E agora se as coisas fazem um bocadinho mais sentido. Como é que tu planeias os teus thrillers? Tens algum... Eu ao Seruia perguntei se ele tinha um quadro cortiço, que eu tenho sempre aquela ideia com os coisinhos todos. Ele disse-me que não, fiquei muito triste. Tens um quadro cortiço? Não, e admiro muito os meus colegas, excelentes escritores de thrillers e policiais portugueses, porque eles planeiam efetivamente. Nós temos muitas conversas sobre isto. Acho que ficamos muito próximos desde que eu publiquei a Corrente, e tem sido das melhores coisas mesmo que a literatura me trouxe, foi estes amigos novos. E eles... Desculpa, posso só fazer aqui um intervalozinho, um parentezinho? Eu acho que as melhores coisas que nós temos aqui, nós temos um mercado que é pequenino. Isso é mau em termos de vendas às vezes, mas eu acho que é excelente porque é uma grande familiaridade. Exato, somos uma família grande. Os autores quase se conhecem todos uns aos outros, não é? Não há, pelo menos não encontrei na grande maioria aquela rivalidade ou concorrência meio acéfala e parva. Ainda bem que não há. E realmente a maior parte dos autores que eu tenho conhecido, quando digo maior parte é mesmo, diria quase todos, tudo gente porreira, tudo gente meio obsessiva também com os seus livros e com a parte da escrita. Olha, é bom, os malucos encontram-se todos. Mas apoiamos uns aos outros. E apoiamos uns aos outros. Eu acho que isso é muito bom. E desculpa interromper, está a dizer uma coisa muito importante. Interrompeste para dizer uma coisa bonita e com a qual eu concordo plenamente. Que é muito raro que eu dizer coisas bonitas. Por norma só digo asneiras. Portanto, até estou a habituar mal as pessoas deste podcast, que eu interromper para dizer coisas bonitas não faz parte da minha imagem de marca. E peço desculpa desde já. Pronto, estás a falar do teu método de escrita, assim? Sim, estava a dizer. Eles planeiam tudo muito melhor do que eu. Antes de começarem a escrever, fazem logo o guião. Neste momento vamos dar esta revelação, neste momento vamos pôr este red herring, neste momento vamos pôr esta pista falsa. Surge-me a ideia. Eu acho que até agora nunca me sentei propriamente à secretária com uma folha em branco e pensei assim, então vamos lá inventar, vou escrever sobre isto. Isso não me acontece. O que acontece é eu estar a ler, eu estar a ver um filme, eu estar a ver uma série, eu estar a passear, eu estar a conduzir às vezes, não sei como é que não tenho mais acidentes, e a história vem ter comigo, a ideia surge-me. E surge normalmente as personagens, não o crime. Normalmente são as personagens. No caso da Noite da Tempestade, o que surgiu primeiro foi a cena de abertura, que é o prólogo. Estes 2 irmãos que estão num bar a jogar bowling com os amigos e que depois, ao saírem, acontece aquilo. Agora não quero dar spoilers, mas primeiro surge-me essa ideia. E depois é que eu comecei, ok, então e agora para onde é que isto vai? E como as personagens vêm ter comigo, eu sento-me ao computador e escrevo logo aquilo que surgiu. Embalada por aquele rasgo inicial de inspiração, que ainda não tem grande forma, não tem grande contexto, surgiu só uma cena ou uma imagem específica na história. E depois vou embalada naquilo, se calhar escrevo o início. E quando começa a perder a velocidade, quando o carro começa a perder potência, é que eu me sento um bocadinho e penso, ok, então até agora o que eu já tenho, o que já me surgiu foi isto. Para onde é que nós vamos levar agora? É esse o momento em que eu começo a escrever o guião. Quando já acabou ali aquele ímpeto inicial.
temos isto, para onde é que isto pode ir? No entanto, esse para onde é que isto pode ir, eu bem posso tentar delinear, Francisco, eu bem posso tentar fazer esquemas e doodles e whatever. A história acaba sempre por ser escrita pelas personagens. Eu às vezes planeei agora, no capítulo 17, eles vão para aqui. Não vão para onde quiserem. E nós limitamos-nos a tentar ir limando a história. Portanto, o que é que acontece? Como eu escrevo thrillers e policiais, quando chego ao fim, tenho de voltar atrás e escrever quase do início. É a segunda escrita, como eu costumo dizer. Para tudo bater certinho, não é? Para tudo bater certo. Para eu apagar a imensa palha que pus pelo meio, para eu apagar os sítios onde dei demasiadas pistas inicialmente, porque parecendo não, eu primeiro estou a contar a história para mim. Primeiro estou eu a descobrir o mistério. Então deixei imensas pistas demasiado cedo. Porque estava eu própria a explicar a mim mesma. Então vou atrás e apago onde foi demasiado cedo, ou acrescento pistas falsas, ou... Portanto, escrevo sempre os livros 2 vezes. Isto demora muito mais tempo do que o Lourenço, do que o Bruno, que planeiam antes de começar a escrever. Mas pronto, mas é o meu método. Porque eu quase que... É triste dizer isto, mas eu quase que perco um bocado a pica quando percebo como é que o livro vai terminar. É do género, bem, mas agora tem de ser, vá, bora lá. É um spoiler a ti mesma, não é? É um spoiler a mim mesma. Olha, mas ainda bem que fiz a pergunta, porque realmente... Isto não faz sentido nenhum. Não é isso, nós somos todos muito diferentes. Cada um tem o seu método. Isto é como na escola, nós todos temos métodos de estudo diferentes. Pronto, agora para quem não percebeu, eu sou professor. Há métodos de estudo que funcionam com um aluno que não funcionam com outro. Para mim, para escrever, eu sou um bocado como o Lourenço e o Bruno. Tenho que planear tudo do início. E... Por isso é que estavas a olhar para mim com esta cara de... Não, uma cara de profunda admiração. Que é, como assim? Ela consegue fazer isto? Como é que tu fazes isto? Realmente. Mas eu conheço mais escritores que fazem assim. E, aliás, eu até acho que foi com o Lourenço, não foi, olha, estou a ficar velho, peço perdão, ou foi com o Carlos, já não me lembro. Foi com um outro podcast anterior, em que eu disse que, e é verdade, eu admiro a malta que faz isso. Porque vai um bocado à descoberta, tipo aventureira, com a katana na mão, a tirar o mato do caminho. Depois tem que fazer aquilo que tu disseste no final, que acho que é muito importante, que é, ok, está aqui o primeiro rascunho, mas há aqui muita coisa, se calhar algumas coisas para limar. Mas eu acho muito interessante essa tua abordagem, não é? Que é, tens a ideia principal primeiro, e acho giro primeiro começar com os personagens. Porque damos aquela ideia que no thriller o mais importante é o crime. Se calhar pode não ser, não é? O crime, se calhar, é o que leva as personagens a contar a história que nós queremos que seja contada. Mas sem bons personagens acabou. Eu acho que uma coisa que eu gostei muito no teu Noite de Tempestade já agora, tu falaste disso, eu acho que posso salientar. Uma pessoa lê o prólogo, que é assim curtinho e incisivo, e depois quer ler o resto. É boa, ainda bem. Não, porque tem ali um acontecimento, não é? Que nós, ok... Nós vamos andar aqui à volta do da sala, sem mencionar. Não estava à espera disto, parece-me interessante, mas lá aqui já parar. Porque realmente, pronto, eu acho que faz todo sentido. Eu gosto de perguntar como é que a malta desenvolve as suas histórias, porque muitos de nós temos formas muito diferentes de o fazer. E a tua é uma forma muito... Portanto, vais à descoberta e depois à segunda é que limas arestas. Parece-me fantástico. E sim, essa imagem do que acontece no prólogo, lá está, foi o início e eu pensei, eu tenho de escrever isto. Este acontecimento está giro, vou escrever isto mesmo que não saiba para onde é que vou a seguir. Mas já agora deixa só apontar esta imagem porque eu tentei descrever, eu gosto muito de descrição, porque gosto de transportar o leitor para o momento comigo. E portanto, quando me surge aquela imagem toda, a rua escura e aquilo que acontece naquele beco, pensei, eu tenho de escrever isto, mesmo que não saiba ainda para onde vou a seguir. Depois logo se vê. E é sempre isto, surge-me sempre primeiro assim, esta imagem impactante na história e depois é que desenvolvo a partir daí. Acho muito interessante. Olha uma coisa, os thrillers, podemos dizer que estão na moda, eu acho que sempre estiveram. Acho que se há género que sempre foi muito vendável e apreciado, acho que sempre foi isto. Porquê que achas que as pessoas gostam tanto deste tipo de livros? É pela parte do mistério? Somos cuscos e queremos muito saber bem como é que alguma coisa acaba? Há algum truque de escritor de thriller que tu queiras partilhar? Que saibas, ok, vou pôr isto porque eu sei que a malta depois lê isto, é uma espécie de gatilho, já não vai querer largar mais o livro. Há algum truque que tu uses? Ok, isto são 3 perguntas dentro de uma. São, e podes não responder a nenhuma e falar sobre os hábitos de sono, por exemplo, estás à vontade? Não. Então, ainda à primeira, de se está na moda ou não. Eu acho que sempre esteve. Nós temos a Agatha Christie a escrever há quanto tempo? Temos os autores de policiais clássicos a escrever há quanto tempo? E nós nunca perdemos, eu acho que desde crianças, aquele prazer de desvendar mistérios. Nós começamos logo com o Peekaboo e nunca mais perdemos olha, está aqui alguém, vamos lá. Porquê que a pessoa aparece e desaparece? Como é que este processo acontece? E por isso nunca perdemos esta cosquice e esta vontade de descobrir o que é que está por detrás do que ainda não se percebe à primeira vista.
Se está na moda, ficou na moda, foram os nórdicos, entretanto, de um momento para o outro, porque eu acho que nós costumávamos ler mais os clássicos da literatura inglesa, americana, se calhar, Sim. e de repente vieram os nórdicos todos trazer-nos aquela imagem do sangue na neve, do frio e de uma brutalidade profunda a acontecer naqueles países que são conhecidos por serem tão felizes e tão seguros e tão calminhos, e de repente acontece sempre aquilo. E então eu fiz exatamente essa pergunta a alguns autores noruegueses e suecos que já tive a possibilidade de os entrevistar e de falar com eles, e eles todos dizem-me que acham que parte de uma quase perversidade humana essencial de, se tu vives num clima, num ambiente, numa sociedade muito segura e muito calminha, tu és atraído pelo que é diferente, pelo que não te aborrece, por este quase escapismo de, imagina que eu estava naquele cenário. Como não é um cenário que eu vá ver-me a passar e a viver, esperemos nós. Exatamente, como é que seria se eu lá estivesse? E por isso é que os portugueses leem tanto literatura dos países muito frios, porque é diferente da nossa. E por isso é que eles lá também leem tanto de passados, mistérios no Caribe ou assim. Porquê? Porque é diferente. E tudo o que é diferente gera curiosidade. Gera-nos aqui... Deixa lá ver como é que isto funciona num ambiente que seja diferente do meu. E eu realmente ouvi esta resposta de 2 ou 3 deles e pensei, é isto, só pode ser isto. Por isso é que nós gostamos de sair da nossa zona de conforto e quase num voyeurismo, como é que nós lidaríamos, como é que nós faríamos se estivéssemos naquelas circunstâncias? Não vamos estar nunca. Olha, é uma perspectiva muito interessante, mas que faz sentido, efetivamente. Não é? Eu nunca tinha pensado nas coisas desse prisma. É como os fãs de True Crime, dos podcasts todos de True Crime. Estão na moda, sim. Eles esperam nunca ser vítimas de... Não é um assalto violento ou um homicídio ou assim, mas deixa cá ver como é que aquela pessoa lidou, como é que eu lidaria. E aqueles documentários dos psicopatas que houve... Sim, agora um bocadinho menos o fascínio todo, o que é que se muitos passa? gente, eu conheci alguns amigos meus completamente viciados, e o que ele fez e quantos matou, e eu estou a olhar, às vezes estou-vos para lá e penso, este gajo não é normal. Eu acho que é quase um mecanismo de defesa do... Isto é tão diferente de mim que deixa-me cá preparar para como é que eu lidaria se tivesse de enfrentar uma situação destas. Deixa-me aprender à cabeça. Não, eu não posso falar muito deles porque eu nunca vi muito esse tipo de comentário, mas depois leio o Stephen King e esse tipo de coisas e gosto imenso e fico todo contente, portanto não sou assim tão diferente, nem pouco mais ou menos. Mas é uma perspectiva muito interessante. Eu acho que um bom escritor de thrillers consegue agarrar o leitor no primeiro e segundo capítulo. Aconteceu isto. Tens que ler até ao fim para perceber. Até o gancho. E acho que é um género, se calhar, muito, muito apreciado por isso, porque enquanto noutros livros que uma pessoa aborrece, não é? Um thriller bem escrito, que também não é fácil. Não pensem que vou inventar agora um crime qualquer, tinha aqui um inspetor ou uma inspetora, está feito. Não. Eu acho que não há géneros fáceis, Francisco. Eu acho que mesmo um romance cor-de-rosa, ok, é o 25º romance em que um rapaz conhece uma rapariga e acabam felizes, mas como é que eles se conhecem e como é que eles acabam felizes, se for bem escrito, dá um excelente livro premiado e que depois dá um filme para os Oscars. E é a forma como tu escreves a narrativa, por mais banal que ela seja. Todos os géneros têm as suas dificuldades e têm os seus méritos, como é óbvio. Por exemplo, eu não gosto de falar do romance. Não é um género que eu já li alguns, não é provavelmente o meu género preferido, mas há uma coisa que há de vir cá a Andréa Ramos, é uma das perguntas que eu tenho para lhe fazer, que a mim eu acho que não consegui fazer, que é, qual é a linha entre o romântico, bonito, piroso, cringe, não é? Às vezes é uma linha porque é uma linha muito subjetiva, depende muito de pessoa para pessoa. Exatamente. Portanto, em todos os géneros há estas dificuldades. Tal como no thriller, para mim pode parecer horripilante aquilo que está a acontecer e para outra pessoa é do género, ok, ele só lhe arrancou a cabeça. Podia tê-lo cortado às postas. Mas isso também é outro tipo de leitor, já agora também, que também existe, que está pronto, cada pessoa sabe de si, que é aquele leitor que compra para dizer mal às vezes. Também existe. Eu quando leio um livro é para me divertir e é para passar ali um bom momento. Claro, mas há quem leia na força do ódio. Há quem leia Nós fazemos exercício na força do ódio. Eles leem na força do ódio. Em vez de estar a ler para se divertir e está a ler para encontrar erros. Tudo bem, cada um vive como quer, como é óbvio, mas também já encontrei uns assim. Olha, já lançaste 2 thrillers policiais. O próximo também será. Sim. Pronto. Fantástico. Não vou perguntar mais sobre isso. Ele percebeu que eu não podia dizer mais. Não vou perguntar mais sobre isso. Gostei muito do teu olhar fulminante de cala-te, estúpido. Não. E o estúpido calou-se. O olhar não foi esse. Foi, por favor, não perguntes sobre isso. Não te ia perguntar mais que o género. A minha pergunta é o seguinte. Vês-te a escrever coisas diferentes ou um bocadinho diferentes? Ou achas que te vais manter aqui neste género durante muito tempo? Ou gostavas de ir para outros sítios? Eu
Eu acho que posso tentar sair um bocadinho do género do policial e do thriller clássico, mas vão continuar a morrer pessoas. Ótimo. Porque eu aborreço-me um bocadinho se não houver uma coisa tristíssima ou terrível para investigar. Aborrece-me um bocadinho. Ok. E então acho sempre que. Até porque os meus livros começam sempre por esta pergunta de se eu fosse colocada naquela situação limite, naquela situação extrema, como é que eu me sentiria e como é que eu me safaria. Por isso, mesmo que vá sair do usar inspectores e de ser à volta da polícia judiciária e de uma investigação, eu acho que vai ter sempre ou uma morte ou uma perda ou um mistério a conduzir a narrativa, mesmo que seja um romance, mesmo que seja uma ficção narrativa contemporânea, o que quer que seja. Não me vejo a escrever alguns géneros. É mais fácil fazeres a pergunta de quais é que não te vês a escrever. Ok, então que coisa é que não te vês a escrever? Não me vejo mesmo a conseguir escrever fantástico. Porque não tenho mãos para isso. Porque acho que não tenho unhas para escrever fantástico. É preciso não sei, admiro mesmo muito porque é um género que não acho que não consigo. Nem romance histórico. Por causa da investigação profunda, da pesquisa profunda que tu tinhas de fazer. Eu ia estar sempre com medo de... Se calhar não se usava aquele tecido nos vestidos na altura e eu estou a dizer que ela está a usar aquilo. Opa, Ou se calhar não havia aquele alimento cá ainda e eu estou a pô-los a comer humos de beterraba. Abriste aqui uma caixa de Pandora. Eu já escrevi romances históricos e isso é uma luta real, digamos assim, não é? Mesmo, Pá, será que em 47 as pessoas usavam este... Pá, e sim, e vai, às vezes ficas horas à procura de Há um horas. pormenorzinho que pode parecer que não tem interesse nenhum. Mas tem de estar bem, Mas porque tem que estar os bem. leitores desses géneros são extremamente atentos a isto. Tal como os leitores de policiais e de thrillers são extremamente atentos à atuação das forças de segurança. Portanto, Exatamente. sabem-me dizer perfeitamente se o inspetor podia fazer aquilo ou O não. Lourenço Seruia falou disso muito bem, que é a dificuldade que é de tens de ter quase um doutoramento em ciências forenses, não é? Embora não sejas polícia, porque mesmo que tu metas no livro só uma pequenina parte, tens que saber a parte toda Sim. para não meteres nada errado. Não só porque podem encontrar erros, mas porque tu queres que o teu livro seja o melhor possível. Sim, Uma história que é a mesma coisa, se o sim. leitor apanhar um erro, ele vai perder a credibilidade toda e depois já não lhe apetece ler para a frente. Depende do leitor, mas sim, mas alguns pode acontecer isso. E nós não queremos isso. Até porque pode haver polícias, imagina, a ler os nossos livros e nós não queremos Claro. que eles leiam de género. Eu era despedido se fizesse isso. Isto claramente não se pode fazer assim. Estamos sempre protegidos pela questão do isto é ficção. Mas sim, mas essas partes têm que estar o mais verosímil possível, o mais realista possível. Por isso é que nós temos consultores que nos ajudam, pronto, mesmo na escrita. Eu tenho alguns consultores na Polícia Judiciária e houve uma vez... Eu ia te perguntar isso. Tenho. E houve uma vez o inspetor Admar virou-se para mim e disse assim: Filipe, isso estava muito giro, mas se eu fizesse isso eu era despedido. Não pode ser, não é assim que funciona. E eu, mas dava tanto jeito. Ele, depois eu sei, quem me dera também poder fazer isso, mas não posso. Tenho para ir pelo outro lado a investigar. Mas como é que tu fazes? Quando tens uma dúvida, tens amigos na polícia, que já conhecidos na polícia, que estão prontos para te ajudar. Sim. No final levas o livro e eles vêm-se sem controlar uma incongruência policial. Eu vou-lhes ligando mesmo à medida que vou tendo as dúvidas para depois não ser preciso reestruturar A história. muito para a É o frente. melhor, claro. E sim, às vezes ligo-lhes nas alturas menos propícias possíveis. Por exemplo, ainda no outro dia contei esta Filipe, história. estou aqui a apanhar um bandido. Não, é ao contrário. Ainda ontem contei esta história ao Zamit. Eu liguei ao meu consultor inicial na Polícia Judiciária quando estava a apanhar o comboio, saí do trabalho e ia apanhar o comboio. Então dei por mim a discutir quanto tempo é que um corpo humano se desintegra na terra, num caixão, no fundo do mar, quando estava num comboio cheio de gente, por isso. Olha que Os tema, passageiros que tema, iam olhando que tema para tão mim. fantástico. E eu disse assim às tantas muito alto. Exato, para o livro que eu estou a escrever. Perguntaste uma clareira já à tua volta, a malta a dispersar. Exato, e o inspetor, eu sei que estás a escrever um livro, Filipe, porquê é que estás a dizer isso tão alto? E eu Estou no meio de pessoas que acham que eu sou psicopata, uma velhinha está a chorar. E por isso, às vezes é assim estas situações caricatas, mas mais vale ligarmos e tirarmos a dúvida do que escrevermos alguma coisa que não pode ser. Sem dúvida. E depois chegarmos ao fim e termos de trocar 200 páginas. Porque aquilo mexe com o que vem para a frente. Claro. Não, eu acho fantástico teres esse apoio, digamos assim, acho que é mesmo fundamental. É mesmo. Da mesma forma que alguém que escreva um livro histórico tem que estar a ter muito cuidado para não ter nenhuma impressão histórica. Exato. Tu, ao escreveres um thriller policial contemporâneo, não é? Pá, tens que ter pessoas que estejam no terreno para te ajudar com isso. Ainda bem que tens. Eu não sou nenhum especialista em ciências forenses, mas já me aconteceu em alguns thrillers ler aquilo e pensei, isto eu acho que não é assim. Depois vou procurar às vezes, não é? E sim, perde um bocadinho de credibilidade, não é? Parece que o autor não fez bem o seu trabalho de casa. E é por isso que esta nossa, vamos chamar-lhe de segunda profissão,
epá, às vezes é tão desgastante, estressante. O síndrome do impostor às vezes bate forte, não é? Ui, nem vamos falar desse, Nem vamos falar desse bacana. desse senhor. Pá, e também deve-te acontecer como às vezes acontece. Quando o livro sai para as livrarias, é um misto de que orgulho com foda-se. E agora só alguém nota alguma coisa? Isso há alguma coisa que me passou, não é? Exato. Pelo menos temos que ir de consciência tranquila, que fizemos o nosso melhor. Se já for, isso já não está mal de todo. Olha, Filipa, obrigado. Obrigada. Tenho aqui só mais uma questãozinha que não tem nada a ver com livros. Porque quem ouve este podcast clama por parvoíce. Portanto, como as pessoas clamam, eu tenho que... Vê lá o que é que vais perguntar. Não, nada de especial. Vamos terminar em chave de ouro, se faz favor. Olha, encontrei alguns numa entrevista tua, porque é. eu sou muito profissional e eu até vou procurar... Então, claro. li não sei onde, já não lembro mesmo, tu a dizeres que estás a viver numa herdade isolada com cavalos. Portanto, As coisas que eu digo. primeiro ponto, de onde vem esta paixão por equídeos? Podes responder já. Ok. Gostas muito de cavalinhos? Gosto muito de cavalos. Aliás, eu comecei por volta dos meus 4 ou 5 anos a pedir um cavalo. Primeiro deram-me um irmão, depois deram-me um cão. Eu desisti. E não é isto que eu quero, não foi isto que eu pedi. Pedes um cavalo ao teu irmão? Que raio de paixão esses? Ligeiramente mais barato manter O teu irmão, filho do que um cavalo. o teu irmão relinchava ao menos? Não é que nem isso, pelo amor de Deus. Não, mas eu sempre gostei muito de cavalos. Eu fiz equitação durante muitos anos e continuo a ser uma paixão gigante. São os meus animais preferidos. São de uma beleza incrível. Não há nada mais bonito do que nós vermos uma manada de cavalos a correr. Eles são lindíssimos e pronto. E então gostava muito de um dia que me reformar a ter uma herdade com cavalos. A minha experiência com cavalos é um bocadinho diferente. Eu uma vez fui montar a cavalo. Sim. E o E não foi maravilhoso? O cavalo onde eu estava, não sei se tinha comido feijoada ou algo do género. Oh, coitadinho. Então, coitadinha de mim. Coitadinha de mim, que ia em cima do distinto equídeo. Muito lindo, como tu dizes. Mas o equídeo ia a fazer... Tinha o turbo ligado, vá. Pronto. Ai, olha. Foi mal, tens de tentar outra vez, está bem? Com outro, para ser uma experiência mais positiva. Pronto. Nunca mais tem mais nenhum. Para mim o cavalo é aquele, é o bufador daquele sítio. Pensa assim, pelo menos não foste pisado por um. Não, isso Eu não. já fui pisada por um Jesus. cavalo e não é agradável. Mesmo assim gostas deles. Gosto. Olha, uma coisa que eu reparo em muitos dos nossos colegas escritores e escritoras, muitos de nós temos esta... do que é que tu gostavas? Ver uma herdade isolada, uma quinta isolada. Nós gostamos muito de estar isolados. Sim. Qual é que é a minha proposta? Vê lá se tu concordas. Juntamos a malta porreira toda, compramos uma herdade no Alentejo, íamos todos para lá morar, tínhamos sessões de escrita em conjunto, sessões do síndrome do impostor em conjunto também. Um retiro de escrita. Não, vivíamos lá todos mesmo. Permanentemente. Permanentemente. Primíamos em conjunto, tínhamos uns cavalinhos para tu poderes andar à vontade. Mas cada um de nós tinha a sua ala da mansão. Claro, Por causa obviamente. do isolamento. Dividíamos o trabalho. O Lourenço Sorria podia cavar batatas, o Pedro Catalamora podia ordenhar as vacas. Eu cozinho. Eu gosto muito de O cozinhar. Ivo Pires também dava uma excelente sopeira. Eu acho que temos aqui um conceito vencedor. É juntarmos mais pessoal. Podemos fazer isto no Douro em vez de fazer no Alentejo? Pode ser no Douro também. É que o Douro é lindíssimo. Também gosto muito do Douro, é verdade. É maravilhoso. Portanto, podes falar com... Eu agora estou ocupado com uma criança, mas tu falas com os nossos colegas. Vamos começando a preparar o quarto do Lourenço. O Lourenço, o filho do Francisco e da Nancy. E o outro Lourenço tem outra ala. Também, que vai ser o cavador de batatas. Exato. Mas eu acho que era muito giro. Pronto, nós podemos pensar nisso. Acho que sim. Acho que era até para nós, lá está, termos o apoio emocional uns dos outros. Porque às vezes, agora, brincadeiras e ordenança de vacas à parte, eu acho que é das coisas mais importantes. Tu vais-te juntando assim a alguns escritores que vais conhecendo melhor, ou porque é da tua editora, ou por outras razões. E vais percebendo que nós somos todos mais parecidos do que podíamos pensar. Somos todos bastante parecidos, é verdade. Mas, por exemplo, eu estive agora a escrever um thriller distópico, histórico. O Pedro Catalão Moura ajudou-me muito, porque ele é um doutor das ciências, pronto. Então a parte mais técnica do será que debaixo da terra pode o metano ter este cheiro? E ele, pode sim senhor. Depois manda-me um link, depois ele não diz só pode, ele manda-me um link todo em inglês. Mas isso é ótimo, ou seja, percebes que ele tem conhecimento do que sim, está sim. a ser. Eu mandei-lhe algumas das perguntas umas muito interessantes, modéstia à parte. Outras das mais parvas podem haver, e o rapaz vai dar sempre assim um link todo. Isto é... O Pedro é um querido. Tem dias. Mas acho que este apoio e esta ajuda que temos entre nós é fundamental. É fundamental e acho que pode ser uma boa nota de despedida. Por isso sim, podemos todos ir para a herdade. Vamos todos para a herdade. Vamos-lhe chamar a herdade do cavalo bufador. Uma alta escritora que se queira candidatar. A dar um nome melhor à herdade, por favor. Melhor que isto. Querem se candidatar a um quartinho e a pagar o aluguer connosco, manda e-mail para alguém.
Precisamos de gente para trabalhar também na Quintas. Aquilo é suposto. Aquilo não se mantém aquilo não se sozinho. mantém sozinho, exatamente. Portanto, mandem a vossa candidatura, tem que ser boa gente. Pronto. E pronto, Filipe, olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre Quero isto. agradecer o convite para estar aqui, Francisco. Não, Obrigada. obrigado eu por teres vindo. Pá, uma sexta-feira, ninguém merece. Enfiaste neste Então, buraco. falar com quem me compreende. Então, é tão bom. Fez Obrigada. tipo terapia. Sim, era Terapia isto de que vou microfone. pagar. Terapia de microfone, fantástico. Então, olha, quando quiseres cá voltar para a terapia, aparece. Obrigada. Também me ajudas. Muito obrigado para todos que nos dão simpatia. Obrigada. Temos lá em baixo mais um cafezinho se quiseres uns bolinhos. E Café nunca é demais. Isto, um Então, ex-jornalista, metade do sangue é café. ofereço-te mais um. Malta, comprem a corrente, comprem Noite de Tempestade, leiam autores portugueses. Obrigado a quem já o faz. Se vocês não comprassem e não nos lessem, não havia esta onda de apoio e de publicação que tem havido a autores portugueses. Portanto, E se não nos continuarem a comprar, não conseguimos comprar nós, é herdade também, portanto, por favor. É verdade, a herdade do cavalo bufador não será comprada. Portanto, muito obrigado a todos que nos ouvem e que compram autores portugueses e que leem autores portugueses. Beijinho e abraços. Queres dizer às pessoas, Filipe? Obrigada por nos lerem. Continuem, por favor. E obrigada, Francisco, mais uma vez, pelo convite. Pá, não sejas assim. Beijinhos e abraços. Adeus, beijinhos e E abraços. fiquem bem. Boas leituras.